Olá pessoal, boa noite, bem-vindos ao nosso estudo. Nós vamos fazer um direcionamento aqui de uma parte do livro Dramas da Obsessão, especificamente o caso do Leonel, que é um caso muito interessante que o Dr. Bezerra de Menezes nos traz, contando a obsessão coletiva, uma obsessão coletiva, né, um grupo de espíritos assediando aí de forma muito intensa e bastante prolongada por cerca de 400 anos, uma família, principalmente, né, o nosso irmão aí, Leonel, que é o chefe dessa família. Então nós vamos contar aí um pouco dessa experiência, né, que o Dr. Bezerra nos traz, seguindo aí a orientação também do que o livro Compreendendo a Dor Humana nos traz no capítulo Tratamento Espiritual, sua aplicação no Centro Espírita. Ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente gostaria de relembrar aí, né, é sobre a infância do Leonel. Como é que começou toda essa história? Nós não vamos contar a história do passado, das reencarnações anteriores, o que aconteceu. Nós vamos chegar aqui no período da infância de Leonel, da encarnação, vamos dizer assim, presente, né? Atual. O Dr. Bezerra conta para nós que Leonel teve uma infância realmente muito atormentada. Era uma criança bastante desajustada, com dificuldades na escola de aprendizado, com dificuldade de comportamento dentro de casa, né? Avessa aos carinhos maternos, dificuldade de instrução, trazia depressões, grandes dores de cabeça violentas, né? Que mostra para nós essa questão física também. Tinha dificuldade de aceitar as medicações oferecidas pelos médicos, extremamente nervoso, colérico, chegava a ficar vermelho, intensamente vermelho muitas vezes, desfeito em choro histérico, ou às vezes até preso por gargalhadas suspeitas, né? Gargalhadas sem necessariamente motivo. E olha que interessante e não tão educativo, né? Muitas vezes os médicos, inclusive, aconselhavam seus pais a tratar essa criança com as famosas palmadas, né? O que a gente entende hoje que não é uma situação muito interessante para a educação. E a gente sabe, então, que essa criança estava realmente, né, possessa pelas entidades trevosas do invisível, como nos narra Bezerra de Menezes. A gente já vai começar a encontrar aqui a presença de alguns espíritos obsessores, que são esses que vêm perseguindo Leonel e sua família já há algum tempo. Ok? Então, essa vida de Leonel vai passando, vai caminhando, até que ele consegue então chegar na adolescência, na puberdade. E aqui é interessante que a gente vai ver, apesar da adolescência ser uma fase bem conturbada, nós vamos ver que essas crises mais grosseiras, né, mais densas, elas diminuíram, arrefeceram, como nos diz aqui o livro. Seus pais e sua família, atidos à indiferença dos assuntos espirituais, então não tinham consciência das questões espirituais, não então conversavam sobre isso, não se importavam com esse lado da vida, não cogitaram de coisa alguma racional ao seu favor, ignoraram esse lado e deixaram a vida do jovem correr ao seu bel prazer, às suas próprias escolhas. Dr. Bezerra vai nos contar que aos 15 anos ele perde o seu pai e sempre teve a sua mãe também doente, né? Com dificuldades aí, se não me engano, com problemas nos pulmões. E perdendo seu pai, ele de alguma forma perde uma linha de cuidado, né? E começa a se perder mais ainda na vida, porque já trazia essas questões consigo, com principalmente o vício das apostas, de perder dinheiro em relação a isso, do jogo, e com o trato de mulheres desonestas, né? Em prostíbulos e tudo mais. Com seus amigos, com bebidas né? E todas essas bagunças aí. Mas mesmo assim, aos trancos e barrancos, ele conseguiu finalizar o seu curso de ciências comerciais, né? Que hoje seria o contador. Não se tornou contador, começou a trabalhar, mas sempre jogando muito.
e se endividando bastante. Então, quando ele chega na vida adulta, bastante endividado já, aos seus 22 anos de idade, ele encontra alguém, uma parceira, e se casa. E é interessante o que o livro nos narra, que ele não era um mau marido. Ele não era no sentido de ser agressivo ou de maltratar a sua esposa, mas ao mesmo tempo também não era um marido presente, né, no sentido de cuidado, de que utilizava todo o seu dinheiro fora, gastava todas as economias, não se importando com o crescimento e o benefício do seu lar, tanto da sua esposa quanto futuramente dos seus filhos, que haveriam de chegar, e não eram poucos. Os filhos foram chegando, 10 filhos eles tiveram, a vida foi passando, e aí Dr. Bezerra nos narra o seguinte: nesse lar, alterações, choro, dificuldades financeiras, falta de crença em Deus e de qualquer religião era o que ressaltava de início a observação de qualquer visitante ou amigo. Quer dizer, um lar totalmente desequilibrado. E aí conta que da mesma maneira como o Leonel tinha na sua infância pesadelos, todos aqueles casos, né, de revolta, de quebrar a casa, de esconder debaixo dos móveis, de fazer bagunça, de não respeitar os pais, tudo aquilo acontecia também na sua casa agora com os seus filhos, que também tinham, né, comportamentos muito ruins, uns mais do que outros. Então, a vida passando, Leonel com essa dificuldade, bastante envolvido com as suas dívidas. Alguns anos depois, a gente vai ver também que sempre acompanhado desses irmãos obsessores, então vamos entender que durante a vida inteira, e muito antes disso, esses irmãos, esses espíritos estavam sempre presentes, né? E aí são esses aqui, que a gente mostra, né, que é o Dr. Timóteo, que é o pai, e os seus 3 filhos, que em encarnações passadas eram judeus, tiveram um relacionamento aí com o Leonel e sua família. Nós não vamos entrar nesse detalhe, mas que agora acompanham como obsessores ferrenhos essa família, causando então essa obsessão coletiva que nós estamos comentando. E chega o momento, né, onde Leonel, atolado em dívidas, e sujeito aqui pelas influenciações negativas e vampirizantes desses 4 espíritos, ele, então, comete o suicídio, né? Devendo grande fortuna, desamparado de quaisquer forças de reação, porquanto nem mesmo uma fé religiosa jamais concordara em cultivar, preferiu o suicídio, assim se curvando ato por ato, atitude por atitude, às sugestões do inimigo invisível, que realmente só desejava desgraçá-lo. Então ele não teve forças, porque não tinha nenhum tipo de fé, não teve forças para vencer toda essa vida de sofrimentos, angústias e de perseguição espiritual. Que, lá no começo, nós dizemos que aconteceu por mais de 400 anos, né? Bom, dessa maneira, com o suicídio de Leonel, Dr. Bezerra nos conta que ele passa a vagar por sua casa, extremamente angustiado, com as dores, com as dificuldades ainda que trazia do corpo físico, né? E pouco tempo depois, por influência do pai, suicida também a filha mais velha, Alcina. A Alcina, então, comete suicídio. E da mesma maneira que Leonel, ela também fica aprisionada ali naquele ambiente, só que ela, por sua vez, fica adormecida, né? Com seus pesadelos e sofrimentos interiores, mas, de alguma maneira, não desperta como Leonel estava. Ok, pessoal, até agora? Então, é um caso muito difícil, né? Muito complicado. Nós vamos perceber também que outros filhos também começavam a se envolver com esse sentimento de suicídio. Os obsessores e a própria presença de Leonel e Alcina ali naquela casa impunham, de alguma maneira, esse pensamento que esses espíritos ali, como um grupo familiar, já traziam, né? Já traziam essa dificuldade presente. E a presença desses espíritos aí desencarnados nada mais do que fortaleciam essas dificuldades.
Então, nós vamos chegar na questão do tratamento, então, que vai acontecer. E esse tratamento acontece quando uma carta foi escrita por uma familiar, né, uma parente dessa família que morava em outra cidade, à distância, mas ela foi a que teve a condição de receber a intuição de um espírito de uma mulher amiga da família, que já tinha conseguido se desvencilhar das questões aí do passado, e agora se colocava como auxiliar, né, espiritual dessa família. Então ela consegue que essa parenta escreva essa carta e envie para a casa espírita. Essa carta chegando na casa espírita lá da cidade de Leonel, então eles vão fazer um tratamento intercessório por essa família, que já tinha perdido o pai, Leonel, por suicídio, já tinha perdido a filha mais velha também, e o próximo filho estava prestes aí também a se matar. Então, realmente, a gente vê aqui a questão da importância da prece intercessória, né? Ele fala que uma súplica ardorosa para a visitação espiritual ao ambiente doméstico foi feita. Então, foi dessa maneira que o espírito Dr. Bezerra toma ciência desse caso, né? E vai aí em busca dessa família para contribuir. Diz aqui, serviços de além-túmulo são produtos de equipe e jamais de um trabalhador isolado. Então, aí a gente vai ver que essa equipe espiritual vai se formar para poder conduzir o tratamento e ajuda essa família, esse grupo espiritual. Então, de nenhuma maneira os espíritos trabalham sozinhos. Então, vamos aprender com essa equipe espiritual, como nos diz o Dr. Bezerra, que os serviços, então, de além-túmulo são produtos de equipe e jamais de um trabalhador isolado. Tá bom? Então a gente tem aí, né, uma obsessão coletiva simples desse casal dos seus 10 filhos, que tinham sim faculdades mediúnicas que eram ignoradas por todos eles. Então tá aí também a importância do conhecimento da doutrina espírita e de nós, da sua divulgação para aqueles que não a conheçam. Né? Ok, vamos chegar então nessa questão do tratamento. Como é que aconteceu esse tratamento? Os espíritos obsessores, o pai e seus 3 filhos, foram levados, encaminhados para a casa espírita, para um programa lícito perante as leis da fraternidade, onde eles iriam observar e ficaram observando por 6 meses todos os trabalhos de assistência dessa casa. Os trabalhos de cura, os trabalhos de doutrinação, né, os trabalhos de fraternidade que os médiuns e trabalhadores dessa casa faziam pelos encarnados e pelos desencarnados. Aí eu escrevi aqui, né, para nós, por que da reencarnação? A importância da reencarnação, porque olha só, 4 séculos de hostilidade haviam se passado, certo? Para que os removessem, ou os removêssemos tão subitamente para o espaço, os espíritos falando, a despeito das possibilidades que tínhamos de fazer, o que eles precisavam fazer? Ele fala o seguinte: o embrutecimento vibratório, a exiguidade da sua visão espiritual, que não perceberia senão formas pesadas, se adaptariam melhor ao sistema físico humano, enquanto que no além nos seriam necessárias materializações muito penosas. Os espíritos, vamos explicar o que está querendo dizer aqui. Ó. Esses espíritos, né, obsessores, teriam extrema dificuldade em perceber a presença dos mentores, dos amigos espirituais, e esses também teriam muita dificuldade em se desespiritualizar, vamos fazer assim, né, em se materializar, para que possam se fazer percebidos, pudessem se fazer percebidos por esses espíritos. Então, a reencarnação seria muito vantajosa nesse caso, por toda a questão do esquecimento, né? E também pela oportunidade que esses espíritos teriam de acessar o campo espiritual através da matéria de forma gradativa e lenta. E assim nos faz lembrar também da questão do trabalho mediúnico, né? Da corrente magnética, da incorporação, porque às vezes os espíritos obsessores materializados, né, com dificuldade de perceber
a presença sublime dos nossos amigos espirituais, eles conseguem perceber a matéria. Então, entrando em contato com a matéria, eles têm a capacidade de sentir o amor e o carinho do médium encarnado, que assim ele consegue, né, perceber e conviver de alguma maneira. Então, a importância também dos trabalhos da casa espírita, dos médiuns, né, na casa espírita. Então, como eu estava dizendo, eles ficaram lá cerca de 6 meses, né, observando todas essas atividades de cura, a dedicação dos trabalhadores e tudo mais. E foi essa observação que foi transformando o interior deles, que foi mexendo, né, realmente com as intenções, ensinando através do exemplo, um monte de coisas, né? Fala para nós assim, as vibrações disseminadas pelos ambientes de um centro espírita, pelos cuidados dos seus tutelados invisíveis, os fluidos, a oratória, são elementos essenciais, mesmo indispensáveis, a certa série de exposições movidas pelos obreiros da imortalidade a serviço da terceira regeneração. É importante, então, a presença e o trabalho da casa espírita para o tratamento dos nossos irmãos desencarnados, e os espíritos superiores, os mentores, utilizam de tudo isso aí para trabalhar, né? É recomendado, então, aos adeptos da doutrina espírita o máximo respeito nas assembleias espíritas, onde jamais deverão penetrar a frivolidade, a inconsequência, a maledicência, a intriga, o mercantilismo, o mundanismo, o ruído e as atitudes menos graves e por aí vai. Então, respeitarmos, então, né, o ambiente da casa espírita, principalmente enquanto o trabalho acontece. Porque senão a gente pode adulterar, transformar essas energias e ao invés de contribuirmos, realmente atrapalharmos. O centro espírita a gente sabe que é um templo de amor e de fraternidade, né? E para finalizar essa história, né, nós vamos falar da reencarnação, porque esses espíritos, sim, vão reencarnar, como nós, né, a gente falou anteriormente, como a gente disse anteriormente, é a matéria, né, que vai ser capaz de, então, proporcionar o esquecimento e a ligação desses espíritos aí, a fraternidade uns com os outros. Os panoramas expostos pelos oradores e explicadores, panoramas que eles passavam a ver como em cenas teatrais ou cinematográficas, o que está dizendo aqui para nós? Que durante todo esse período, os espíritos, durante as palestras na casa espírita, os espíritos dos mentores da casa aproveitavam para criar imagens mentais, cenas que ensinavam os espíritos encarnados ali observando aquelas palestras, inclusive esses irmãos obsessores. E aí, visitando então os médiuns, né, esses espíritos, esses 4 espíritos obsessores começaram a visitar os médiuns, além da casa espírita, e começaram a ir aos lares dos médiuns, então mostrando para nós aí a importância da nossa disciplina dentro de casa, e mostra o seguinte, que esses médiuns, né, em honesto cumprimento dos seus deveres sociais, profissionais, que mesmo que quando sofriam, eles oravam e se resignavam com mais facilidade, se foram, quando eram ofendidos, né, conseguiam perdoar de maneira mais fácil. Então, esses espíritos começaram a observar essas atitudes, que mesmo diante dos problemas, os resultados, né, a forma como eles reagiam aos problemas, eram exemplos para esses espíritos que não conheciam esse tipo de atitude. Conheciam, se você é atacado, que você ataque também, né? Olho por olho, dente por dente. Então, os médios, mesmo que às vezes errando, mas mostrando a capacidade de pedir perdão, de perdoar, de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, espiritualmente avançada, né? Então, dessa maneira, esses espíritos foram se transformando. E aí fala assim, que mudando a visão, eles foram mudando a sua visão de Jesus, do Jesus que eles conheciam como judeus, eles passaram a ver esse Jesus agora da maneira como ele realmente é, através do olhar de amor, do olhar de perdão, através das atitudes dos médiuns da casa espírita, dentro e fora da casa espírita. E assim foram se arrependendo, né? Foram retornando para a vibração de harmonia que eles deveriam ter.
e aí puderam, dessa maneira, organizar, então, a sua reencarnação. Da mesma maneira para Leonel. Acrescentarei finalmente que o antigo rabino Timóteo, já reencarnado nos dias atuais, receberá em seu futuro lar conjugal Leonel e sua filha, além dos seus 3 filhos. Né? Então está aqui o rabino com a sua esposa, os 3 filhos que vieram primeiro, e depois Leonel reencarna, e a filha de Leonel, que também havia suicidado por influência desses espíritos, também reencarna em uma família só. Interessante, né, pessoal? Muito interessante essa história, nos mostrando aí essa relação familiar e que nós realmente estamos com quem deveríamos estar na nossa família. E eu vou concluir lendo aqui o último trecho do tratamento espírita. Muita atenção. Assim é, meus caros amigos, que o conhecimento legítimo da doutrina espírita, com uma boa e lúcida prática da mediunidade, resolvem problemas seculares. Pois não esquecereis de que foi através da mediunidade bem orientada, à luz do Evangelho do Cristo e sob o rigor da ciência transcendental, que os Abuabis, que eram os judeus, né, os 3 filhos mais o pai, se encaminharam para a regeneração individual. E que a família de Leonel, igualmente convertida sob as orientações espiritistas, obteve forças e ensejos para o único alvo que lhe caberia atingir, a fim de lograr serenidade para progredir moral e espiritualmente, isto é, o amor e o respeito às soberanas leis de Deus. Então, assim, a gente encerra esse estudo com alegria no coração de saber desses casos reais que acontecem e que provavelmente também fazemos parte aí na nossa existência. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo estudo.